Olá, meus queridos, como vamos? Tudo bem? Eu vou aguardar um pouquinho para que vocês possam entrar na nossa live. Que bom tê-los aqui. Que bom, Thaís, Aninha, Sueli, Vandoca querida. Thaís Alves, que saudades, puxa vida. Nossa. Que bom, saudades, muitas saudades do Demis, viu, Thaís? Vamos lá? Hoje nós estamos vivenciando, Raquel Zitia, o nosso sábado, que antecede o dia da ressurreição. E eu queria orar com você antes de nós compartilharmos uma pequena reflexão da palavra. Amém? Você está aí? Ore comigo. Senhor, nós pedimos a Tua graça, que o Espírito Santo pouse sobre nós. A palavra é vivificada pelo Espírito. E nós queremos este Espírito da verdade, o Espírito de Jesus Cristo. As Suas palavras são Espírito e vida, e queremos que haja vida, restauração, consolo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? O texto de hoje, abra a palavra. Abram a palavra. Está em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57. Está escrito assim: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol fino e limpo, e o pôs num sepulcro novo que havia aberto em rocha, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que é hoje, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso dos seus discípulos, vão de noite, furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilato: tende a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Pois é, eu queria que você imaginasse, que você pudesse entrar nesta história. Jesus tinha gasto 3 anos da sua vida, os 3 últimos anos, com seus discípulos, convivendo com eles, fazendo obras extraordinárias, tendo muita comunhão com o seu Pai. Jesus sempre foi um homem de oração, nos deixando o exemplo para que nós sejamos também. E de repente, na última ceia, foi algo muito interessante o que aconteceu. Ele estava falando da sua morte, dizendo que seria necessário, que ele seria entregue. E os discípulos começaram a discutir quem seria o menor ou maior no reino, quem se sentaria à direita ou à esquerda. Me parece que nós temos tanto interesse sobre quem se senta do lado dos fortes e dos grandes. Não é verdade? E de repente a mensagem principal que Jesus estava comunicando a eles começou a ficar um pouco diluída, porque os ouvidos me parece que não queriam ouvir.
Jesus ia ser morto por nós. Como ontem, como eu disse, como um cordeiro, como a vida substitutiva. Jesus nos substitui do castigo. A cruz, ela não revela só o amor de Deus. A cruz revela o que Deus pensa sobre o pecado. Como Deus abomina o pecado. E hoje nós estamos vivendo num período tão diferente da igreja, numa graça tão barateada, que me parece que o homem não precisa mais fazer nada, porque tudo já foi feito. E foi, Deus deu o primeiro passo. Deus sempre dará. Lembra? Lá em Gênesis, quando ele pergunta: onde estás, Adão? Ele sempre esteve à procura do homem. Ele veio para aquilo que se havia perdido. E era um momento muito triste para os discípulos. Por quê? Porque transformaram a acusação religiosa de Jesus numa acusação política. Ora, eu creio que você deve perguntar: eles não poderiam fazer com Jesus aquilo que fizeram com o nosso primeiro mártir, Estevão? O que aconteceu com Estevão? Ele estava andando na rua: é o seguinte, e nós vamos agora, você vai morrer desse jeito. E apedrejaram Estevão, foi o primeiro mártir da igreja. Não poderiam fazer isso com Cristo? Por que não? Eles sabiam como matar, eles sabiam os argumentos. Não, com Jesus não. Vamos transformar a acusação numa acusação política. Jesus foi morto pelos religiosos, porque ele se disse filho de Deus. Jesus foi morto pelos religiosos porque ele começou a interpretar a lei de uma forma diferente. Mas Jesus foi morto por Roma porque ele se dizia rei. Não é? Foi isso que eles falaram para Pilatos. Esse aí está indo contra César. Se você não matar, nós vamos apelar a César. E você vai ser deposto, porque ele se diz rei. Nas cruzes, como que eram? O que acontecia atrás dos lençóis, com todos os pecados e todas as acusações feitas pelo condenado, para o condenado, né? Qual foi a acusação de Jesus no lençol dele? O que estava escrito lá? Jesus, rei dos judeus. Pois é. Foi por isso que eles vêm aqui até Pilatos e falam assim: não, nós queremos mais. Nós não queremos só que ele morra. Nós queremos que a morte dele seja tutelada pelo Estado romano. Ele vai, aonde que ele vai ser, onde é o túmulo dele? Onde ele vai ser enterrado? Lá nós vamos colocar o selo romano. E vai ter guardas romanas, pretorianas, que era a guarda do próprio imperador, para guardar um morto. E se alguém mexesse naquele selo ou fizesse assim na pedra, seria morto. E no momento da morte de Jesus, quando tudo acaba, e quando ele é finalmente sepultado por José de Arimateia, que enrolou o seu corpo em lençóis finos e limpos, quando se fechou a pedra, somente 2 pessoas ficaram defronte ao túmulo. 2 mulheres. Os outros tinham para onde voltar. Os outros estavam com muito medo. Pedro negou Jesus por causa de medo. Não foi porque ele era um infiel, porque ele tramou a sua, como fez Judas, por exemplo. Ele era um homem fraco, emocional. Ele parecia que ele era um grande vacilão, mas amava Jesus. E depois chorou amargamente quando os 2 olhos se entreolharam. Eu imagino que Jesus deveria estar falando com Pedro, no olhar. Pedro, eu te disse, mas eu sou seu e você é meu. Nossa, que difícil! Todos eles estavam então trancados.
o sonho da popularidade com que eles eram tão populares. Jesus foi um rabino muito popular. Onde ele estava, multidões iam atrás. Tá certo que ele falava, vocês estão vindo atrás de mim por causa de comida ou por causa dos meus milagres. Mas Jesus nunca deixou de ter um momento com eles onde ele não se sentasse e ensinasse. Se você me perguntar, a vinda de Deus neste mundo foi muito rápida e aconteceu numa região tão pequenininha, tão sem importância. Por que Deus veio ao mundo de uma forma tão estranha? Você já se perguntou isso? Ele não veio aqui para fazer alarde sobre ele. Ele veio inaugurar um reino. Jesus veio inaugurar o seu reino. Tanto que a primeira palavra que ele fala no seu ministério público é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino agora vai ficar dentro de você. Não existe acesso a este reino sem arrependimento. Não existe. E arrependimento não é um sentimento de vergonha. Arrependimento é mudança de atitude. Arrepender é ter uma mudança de rota. Deus quer nos dar uma nova versão do mundo. Deus quer nos dar uma nova versão da gente, do outro e de tudo que nos rodeia. Aí Jesus morre. Acabou a popularidade. Acabaram-se os ensinos. Acabou de ouvir a voz do Senhor. E agora? Como eles estavam tristes e desesperados. Com medo. Porque possivelmente o Sinédrio não iria deixar barato se os discípulos começassem a se reunir novamente. Pois é. Eles estavam trancados, desesperados, sem perspectiva alguma de que alguma coisa boa pudesse acontecer. O Senhor deles havia morrido. Sabe, eu penso muito que nós estamos vivendo talvez um momento de igreja parecido. Parece que Jesus morreu apenas. Parece que a gente está trancafiado nas igrejinhas e nos guetos. Parece que a gente não atentou que nós temos que viver no terceiro dia. Enquanto este dia não chega, é necessário nos silenciar e nos arrepender. Este foi o silêncio de Deus. Quando me perguntam assim, mas Giovana, são 3 dias, Jesus morreu na sexta, ele ressuscitou no domingo. Pois é, para o judeu não tem horas. Dia é dia. Então ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, são 3 dias. E é tão interessante, sabe, meus irmãos, porque eles estavam juntos, eles ouviram Jesus dizer que ressuscitaria, mas naquele momento a fé parece que, eu não sei se eu confio. Como tem sido a sua vida? Como está a sua confiança? Como está seu relacionamento com aquele que ressuscitou dentre os mortos? Sabe quem está guardando o túmulo dele? 2 mulheres. Maria depois vai embora, fica a Madalena. E quando Jesus ressuscitou, eu tenho certeza que ele queria talvez aparecer para João, o discípulo amado, não? Ou para Pedro, para os seus, para a mãe. Maria chorou muito, foi uma mulher que sofreu bastante, mas ela viu seu filho no terceiro dia. Não é maravilhoso? É uma esperança que ele está nos dando. Mas quem viu o Senhor pela primeira vez foi Madalena. Sabe por quê? Porque ela velou o seu túmulo. Ela não teve medo de nada. Ela foi lá porque talvez o seu coração só queria fazer o último bem ao seu Senhor, que era embalsamá-lo.
Os judeus são tão interessantes, eles ficaram muito tempo no Egito, 430 anos. Então toda a questão de embalsamar cadáveres, eles assumiram como cultura. Onde você está aí? Você está velando no túmulo? Ou você está com medo do vírus que está aí? Ou nós somos uma igreja muito tímida, que nós não podemos proclamar a nossa fé e devemos proclamar a nossa fé, porque o nosso Deus é aquele que nos guarda e ainda irá nos guardar. Glória a Deus. Ele nos guarda. Ele é a nossa sombra à nossa direita. E Ele nos convida a descansarmos à sombra da sua onipotência, mesmo no momento em onde estamos confinados. Nós não podemos perder o ânimo e nem sermos medrosos. Tenha fé. A ressurreição está vindo. E ela irá nos alcançar. Alcançar o nosso interior, alcançar os nossos relacionamentos, alcançar aquilo que a gente faz com a mão, que tem que ter sentido, tem que ter vida. Nós somos o povo convidado a viver. E nós somos um povo convidado a replicar a vida. Afinal de contas, o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita dentro de nós. E a Bíblia fala que aquele que está em nós é muito mais poderoso do que o que está no mundo, do que o vírus, do que a política, do que as chantagens, do que todo esse lixo que nós estamos vivendo. A nossa maior arma é a oração. Você tem buscado? Você está diante dele? Aguarde. Daqui a pouquinho ele vai sair com seu corpo glorioso. Não foi ele que se ressuscitou, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Não havia condenação alguma para Jesus ficar lá na morte. A morte de Jesus venceu a morte. E é assim que nós somos. A morte não nos mata. Nós vamos em frente. Nós temos vida aqui. Ele veio para nos dar vida, ele veio interromper as obras de Satanás. Quais são? Morte, roubo e destruição. E ele veio nos dar vida. E vida em abundância. Como igreja, eu conclamo que a gente viva este patamar. Como igreja, eu conclamo que a gente viva aquilo que ele veio nos oferecer, que é vida. E uma vida que não tem nada a ver com essas questões e questiúnculas religiosas que ficam se pegando e pessoas que ficam competindo lugares no reino de Deus. Não há. Existe vida para a gente comungar uns com os outros. O mesmo sangue que me resgatou, resgatou a muitos. Somos família e devemos preservar a nossa família de toda a divisão. Vamos aguardar. É o silêncio. Deus se silenciou. Mas amanhã, uma mulher que está chorando muito vai ouvir a voz: Maria, por que choras? Por que você chora? Por que choras? Vai e dize aos meus irmãos e a Pedro. Jesus não se esqueceu de Pedro. Não queria que Pedro ficasse destruído na sua tristeza. Diga a eles que eu vou adiante deles na Galileia. Vamos esperar? Essa é a nossa fé. A fé que espera e que cumpre. E eu vou chamar a Margarete para conversar conosco um pouquinho. Olá, boa noite. Tive que vir para cá para manter a distância do confinamento. Saudade de todo mundo, viu? Queria só compartilhar algo. Eu tenho falado todos os dias lá no hospital. Todos os dias, quando eu acordo, eu sento na minha cama e eu falo assim, acho que deve ser um pesadelo, né? Mas aí eu abro os meus olhos e eu vejo que não é. E todos os dias tem perseverado uns salmos no meu coração. O primeiro é em 125, que ele fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós devemos permanecer, igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não foi feita para ficar em confinamento. A igreja foi feita para viver em comunhão. A igreja foi feita para um amar ao outro e levar o amor que nós recebemos na cruz. A ira já foi despencada. Ele nos livrou da ira.
E em Salmos 30 diz que a ira do Senhor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã é domingo. A alegria vem pela manhã. Vamos crer, vamos permanecer juntos até que Ele volte. Amém? A gente não vê a hora de dar um abraço de verdade, de beijar e de abraçar. Mas antes de tudo isso, que a gente possa ser abraçado pelo Senhor, pela misericórdia, pelo amor dEle e continue até que Ele volte. Beijos para todos. Até!